Saudamos a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para continuarmos estudando a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos gratos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos aqueles que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube. E ainda agradecemos aqueles que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Queremos aqui mandar um alô para Terezinha de Souza Vieira, é de São Paulo, capital. Abádia Ferraz é de Governador Valadares, em Minas Gerais. Margarida Vaz é de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Maria Nochelle Donazan é de Piracicaba, São Paulo. Senilza Grace é do Rio de Janeiro. Emílio Wagmacher Neto é de Sobreiro, em Laranja da Terra, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, graças te damos por mais um dia que nos concedes e também te agradecemos pela oportunidade que temos de, juntamente com os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, estudarmos juntos a tua palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e que possamos colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa a cada um nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Tu conheces a vida de cada um. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui continuando o estudo que estamos fazendo esta semana sobre Jacó, que nós conhecemos como o enganador. Jacó, ele havia recebido de Deus, ainda no ventre de sua mãe, a promessa de que o mais velho serviria ao mais novo. Jacó e Esaú eram gêmeos e dentro da barriga da mãe eles já viviam ali em disputa. A mãe sentia que alguma coisa acontecia dentro da barriga dela. E Deus disse que seriam dois reinos e que eles seriam rivais, mesmo sendo irmãos. Esaú nasceu, logo após veio Jacó, e a mãe guardou aquilo na sua mente de que Jacó, ele não seria o segundo filho, mas o primeiro, que o mais velho iria servir ao mais novo. E nós já falamos aqui esta semana a respeito do que aconteceu entre Jacó e Esaú. Jacó enganou Esaú na compra da primogenitura com um prato de comida, depois enganou o pai para receber a bênção da primogenitura. Jacó teve que fugir, foi para a terra do seu tio Labão, lá na Mesopotâmia, de onde Abraão, seu avô, havia vindo. Ele foi para lá, a mãe mandou ele para lá, para que ele pudesse passar lá algum tempo e depois voltar, quando passasse a ira do irmão. Mas isso demorou muitos anos. E Deus abençoou Jacó, naquele sonho que ele teve, à noite, indo para as terras do seu tio. Ele sonhou com aquela escada que ia da terra até os céus, e ele disse que ali era a casa de Deus e ele não sabia. E ele então ungiu aquela pedra e fez um compromisso com Deus, de que se Deus desse para ele água, comida, um lugar para morar, ele seria fiel e ele devolveria a Deus a 10ª parte de tudo quanto ele adquirisse. E assim aconteceu. Jacó, apesar das lutas e dificuldades que ele teve com seu temperamento, ele confiava em Deus. Ele buscava a presença de Deus e ele cumpriu o que ele prometeu. E Deus abençoou a família de Jacó. Ele se casou com Lia, Primeiro ele queria Raquel, mas o pai deu Lia, que era a mais velha. Logo depois deu Raquel também. E Jacó, ele constituiu uma família através de Lia e Raquel e também das servas, uma serva de Lia, outra serva de Raquel, que foram dadas também a Abraão para que tivessem filhos. Abraão, Jacó, ele teve 12 filhos, e são as 12 tribos de Israel. E como nós dissemos ontem, Raquel, ela era estéril, não podia ter filhos, mas Deus ouviu a oração dela e ela pôde ter um filho que o chamou de José. E depois
ainda ela teve mais um filho, o Benjamim, quando ela então faleceu. Ela morreu no parto e foram os 12 filhos que Jacó teve com essas mulheres. Jacó, no período que ele passou ali em Harã, na casa do seu tio Labão, ele adquiriu muitos bens, adquiriu muitas ovelhas, muitos rebanhos. Ele foi um homem próspero. E é claro que Deus, ele nos promete bênçãos, ele nos promete prosperidade, mas nós temos que lutar, trabalhar para conseguir. Não trabalhar com enganos, não é trabalhar fazendo com que nós sejamos beneficiados e os outros não. Nós temos que ter sempre a consciência de que Deus está vendo todas as coisas. E então aqui em Gênesis, no capítulo 30, nos versos 25 até o verso 32, nós lemos: Logo depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos, pelos quais o servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: Se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será seu salário, e qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: O Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas, e quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: Não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão o meu salário. Aqui lemos até o verso 32 do capítulo 30, versos 25 a 32. Jacó, ele queria voltar para a terra dele e Labão não permitiu. Labão reconheceu que ele foi abençoado e ele prosperou muito por causa de Jacó. Vejam como são as coisas. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós trabalhamos honestamente, arduamente, e fazemos a vontade de Deus em nossa vida, não somente nós somos abençoados, mas também outras pessoas são abençoadas, como foi o caso de Labão. Jacó mesmo disse: quando eu cheguei aqui você tinha pouca coisa, agora não, você é um homem rico, você tem muitas coisas. E então combinaram ali o salário para que Jacó continuasse. O que eu quero chamar a atenção aqui é que Jacó, ele tinha a intenção, ele tinha o desejo de voltar para sua terra, mas ele não tomou essa decisão de voltar por ele mesmo. Ele esperou Deus dar a ordem para que ele voltasse para a sua terra. E é mais uma lição que nós aprendemos aqui. Quantas decisões nós tomamos sem consultar a vontade de Deus e sem esperar que Deus se revele a nós? Claro que Deus ele vai se revelar a nós através da sua palavra, quando nós estamos lendo, ele vai se revelar a nós através de uma mensagem que nós ouvimos de alguém na igreja, ou mesmo pela internet, uma oração, uma pessoa que Deus envia para falar conosco. São as maneiras que Deus tem para nos mostrar e nos dar uma resposta daquilo que nós estamos aguardando. E então, Jacó, ele fez esse acordo com Labão a respeito das ovelhas. Ele separou todas as salpicadas, as malhadas, as pretas e deixou as brancas com o Labão. As outras passaram a ser dele. Aqui Jacó começa a adquirir a sua fortuna, poderíamos dizer assim, né? Os seus bens, o seu rebanho, porque até então ele estava trabalhando sempre para Labão. Ele tinha a mulher e os filhos, e tinha lugar para morar, tinha comida, né? Mas ainda não tinha nada. E lembrem-se que Deus,
falou para ele lá em Betel, naquela pedra, naquele sonho que ele teve, isso há quase 14 anos atrás. Deus disse que Deus estaria com ele e o abençoaria. Nós lemos aqui no Gênesis 31, no capítulo 13, Gênesis 31, 13, eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronte-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. Aqui, Deus então está ordenando a Jacó para se aprontar, porque ele agora iria voltar para a sua terra natal. E nós nos lembramos de quando Deus chamou Abraão, ele está lá no capítulo 12, no verso 1, Deus disse para que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para um lugar. Gênesis 12, 1 diz, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Então, agora, Jacó ouve Deus falando com ele, dando a ordem que ele deveria se aprontar e voltar para sua terra. É o mesmo Deus que falou para Abraão, né, como eu li aqui, capítulo 12, verso 1, que ele deveria deixar a sua terra, a sua parentela e ir para uma terra que ele iria mostrar. Então nós precisamos, irmãos, aprender a esperar, ouvir Deus falar conosco. E eu disse agora há pouco, é através de uma leitura da Bíblia, é através de uma oração, de uma pregação, é que Deus fala conosco. Mesmo através de uma pessoa que Deus envia. Às vezes nós nem conhecemos a pessoa e ela vem com uma mensagem de Deus para nós. Então nós precisamos, em nossa vida cristã, em nosso relacionamento com Deus, colocar isso em prática. Ouvir Deus falar e aí tomar as decisões. Quando nós tomamos decisões por nós mesmos, normalmente as coisas darão errado. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e buscamos dele a direção, com certeza as coisas darão certo. Nós vemos aqui em Gênesis 31, versos 1 e 2, diz, logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. À custa de nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então Jacó ele começou a perceber que estava acontecendo algo entre os filhos de Labão e ele, os filhos dizendo que Jacó tinha enriquecido porque roubou o pai. Vejam que ele fez um acordo de salário. Não foi Jacó que foi roubando as coisas de Labão, ele fez um acordo e Deus abençoou e Jacó prosperou. E então Jacó sentiu que Labão também estava meio assim, de cara virada com ele. E foi quando então aqui no verso 13 do capítulo 31, Deus aparece para Jacó e diz assim, Jacó, agora chegou a hora de você ir embora. Prepare-se, apronte-se tudo, porque você vai voltar para a sua terra. Deus, amigos, amigas, irmãos e irmãs, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele contempla cada filho seu em toda a parte da terra. E Deus sabe o momento certo de agir em nossa vida e nos mostrar o que nós deveremos fazer, que nós possamos buscar a presença desse Deus em nossa vida cada dia e estarmos prontos a ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Nós retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3, que Deus nos abençoe.